Então, boa noite. Eu sou Ana Paula Souza, psicóloga. Eu acho que já ministrei a última vez foi com essa turma, né? Eu vi aqui o Espaço Integra. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a disciplina Técnicas de Manejo em ABA. Né? Um pouquinho sobre o que é motivação, como é essa motivação para fazer o outro aprender a se comportar, né? A adquirir mais aprendizagem. Eu posso botar vários programas para uma criança, para o adulto, mas se eu não tiver a motivação, não tiver aquele reforçador, nada do que eu colocar vai dar certo. Então, a gente vai começar pela motivação e depois vai indo pelas técnicas e as estratégias que a gente utiliza no ensino, ok? Eu vou compartilhar aqui. Pronto, estão todos vendo o slide? Sim. Okay. Então, vamos lá. Me apresentar um pouquinho. Sou Ana Paula, mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Venho trabalhando com crianças e adultos há 7 anos, que é desde que eu estou me formando. E eu não está indo. Aqui, foi. Tá. E o mestrado eu já tenho há 4 anos. E agora eu sou especialista em análise do comportamento aplicada, no ABA, e estou me especializando em neuropsicologia. Atualmente trabalho com as crianças em situação de atraso no desenvolvimento, como principalmente os autistas, e também adultos com sintomas de ansiedade, depressão, e a gente pode ir vendo algumas dessas habilidades aqui. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar primeiro esse conceito de motivação, né? O que seria a motivação? Ela é importante justamente no estabelecimento dessas consequências reforçadoras. Então, às vezes eu sei que a criança, ela é apaixonada por chocolate, e geralmente na minha sessão eu utilizo o chocolate com ela, só que uma determinada sessão, ela não quer aquele chocolate. Né? Então, por que naquela sessão ela não quer? Pode ser que antes dela chegar na sessão, os pais dela deram um chocolate para ela antes e ela já comeu. Então, ela não estaria motivada o suficiente para fazer a atividade, já que antes ela ganhou aquilo de graça, né? Não precisou fazer nada, ela ganhou o chocolate dela. Então, para eu conseguir estabelecer um ensino, estabelecer uma contingência, eu preciso verificar quais são as consequências. Aquela consequência, ela está sendo reforçadora mesmo ou não? Ou ela não está sendo, na verdade, uma punição. Se a criança já comeu bastante antes e eu estou oferecendo comida e ela já estiver cheia, então, provavelmente, em vez de eu estar motivando a criança, na verdade, eu estou tornando aquela situação aversiva. Então, eu preciso saber se a criança ela está privada daquele meu reforçador ou se ela está saciada desse reforçador. O ideal é ela estar privada, porque se ela estiver em privação, a motivação, aquele querer dela pelo aquele reforçador, ele aumenta. Então, eles são aqui. Enquanto a privação aumenta, maior a motivação. Né? E, em consequência, a associação. Se a criança já está brincando há muito tempo com aquele jogo e ela já está saciada daquele jogo,
a motivação, o motivo dela realizar aquela atividade já vai diminuir. Ela já não vai querer tanto. Aí já vai precisar mudar a tua estratégia, que é aquilo que está o professor Girafales. Mas, afinal, pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância. Então, para aquilo estar afetando a minha aprendizagem, né, aquela minha sessão, eu preciso saber qual é o motivo, qual é a razão, qual é a circunstância. Né? Às vezes a criança ela já chega saciada, então eu não posso usar aquele reforçador. Ou mesmo, às vezes muitas das crianças elas têm um brinquedo específico que eu uso com elas e que tem no meu consultório. E aí a mãe vai e me pergunta, né, Paula, qual é esse brinquedo? Onde eu posso comprar esse brinquedo? E aí eu digo logo para ela, não foi um brinquedo único, não pode comprar, porque se a mãe comprar aquele brinquedo, o único brinquedo que motiva a criança a fazer a minha atividade, se ela comprar, se ela estiver em casa, ele não vai fazer, porque se ele tem aquele mesmo brinquedo, a qualquer momento, quando ele chegar na minha sessão, ele não vai querer fazer as atividades. Porque, quando eu chegar, ele não vai fazer essa relação, mas vai ficar meio assim, em casa eu tenho a qualquer hora. No consultório eu tenho que fazer atividades para conseguir. Então, a minha motivação vai descer e eu vou ficar mais em casa. E aí vem os inadequados, que geralmente aparecem, porque eu não tenho o reforçador adequado para aquilo. E aí, assim, e isso nos ajuda justamente a verificar como é que eu vou fazer essa minha aprendizagem. Porque o reforçador, ele é muito importante na hora em que eu vou fazer essas minhas atividades. Eu tenho que saber se esse reforçador, ele é de alta magnitude ou ele é de baixa magnitude. Se for atividades em que não sejam tão difíceis ou não demandem tanta atividade da criança, eu posso utilizar um reforçador que seja de baixa magnitude. Enquanto que, se forem atividades mais difíceis e que demandam mais da criança, eu utilizo um reforçador de alta magnitude. O que significa? Geralmente, logo no início das sessões, a gente utiliza aquele teste de reforçadores. Então, através desses testes de reforçadores, eu vejo quais são os reforçadores mais fortes. Por exemplo, se a criança ela gosta muito do celular e para ela gosta qualquer coisa, ela quer o celular, então eu sei que aquele celular ele é de alta magnitude. Então eu vou separar aquele celular para fazer as atividades mais difíceis ou que demandem mais tempo, que demandem mais trabalho da criança. Em compensação, eu sei que a criança gosta de brincar com a amoeba. Então, eu posso separar atividades que sejam mais fáceis ou que não dê tanto trabalho e eu utilizo a amoeba, para não deixar o celular a todo momento, que aí pode causar uma saciação do celular. Então, eu tenho sempre que modificar esse meu reforçador, ou saber o momento em que eu vou utilizá-los. Por exemplo, se a criança ela chega em um dia difícil, eu tenho que utilizar o meu reforçador de alta magnitude. Né? Nada que eu for aproximar dela vai chamar a atenção. Por exemplo, ela não conseguiu dormir à noite. E ela está em um dia que ela não está funcionando bem. Ela não está querendo fazer as atividades. Então, eu não posso cobrar dela muita coisa. Já tem que saber disso. E também não posso usar qualquer reforçador que seja de baixa magnitude. Eu tenho que usar um que realmente chame a atenção da criança, porque ela já não está querendo fazer. Então, eu vou e pego aquele de alta magnitude para usar naquele dia. Mas é aquilo. Se ela, antes, eu tenho que perceber isso pouco antes de ela começar a emitir inadequados. Porque se ela apresentar os inadequados e eu dou justamente aquilo que ela quer, eu vou estar reforçando os inadequados.
Então, geralmente, antes das sessões, é bom saber falar com os pais ou falar com quem deixar a criança, perguntar como é que ele está, se ele dormiu bem, se ele comeu direitinho, para ver para sondar como é que está a criança. Que aí, quando ela entra no consultório contigo, tu já sabes como vai ser os comportamentos dela, se ela vai apresentar mais inadequados ou não, né? Alguma dúvida sobre a motivação? Ok, então vamos lá. É assim, vocês podem me perguntar a qualquer minuto, é só chamar que eu estou vendo aqui pelo meu celular, eu vejo o chat, e aí qualquer coisa é só ligarem aí o microfone, que aí a gente faz essa troca. Então vamos lá. Agora eu falei assim, dos reforçadores de alta magnitude, de baixa magnitude. Mas que reforçadores são esses? Eu posso usar qualquer reforçador? Para uma criança autista, eu posso usar, por exemplo, somente os reforçadores sociais? Geralmente elas têm dificuldades na socialização. Eu tenho que saber que tipo de reforçadores eu vou usar. E quais eu preciso mudar. Por exemplo, eu vou começar, que muitos pais, muitos terapeutas também não gostam. Eu vou começar com a comida, fazer a troca com a comida. Eu posso começar. E depois eu vou mudando esses meus reforçadores. Agora, quais são os tipos de reforçadores que eu posso usar? Eu tenho os arbitrários, que é aquele que não está relacionado à tarefa realizada. Ou seja, a criança faz uma imitação e eu dou o celular para ela. Ou eu dou uma moeba como troca. Né? Ela faz igual, muito bem, entrego a moeba para ela. A moeba, ela não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a atividade de imitação, né? Então, os arbitrários, eles são assim, eles não têm nada, nenhuma relação com a atividade em si. E eles são geralmente utilizados no ensino de tentativas discretas, ou lá na mesinha, no ensino formal. É o que geralmente a gente utiliza com eles. Ou é a moeba, ou é a comida, que mais? O celular. Então, são brinquedos, são objetos que não têm nada a ver com aquela atividade a ser realizada. Os sociais são justamente os elogios, as cócegas, o carinho, né, a massagem, são reforçadores que se utiliza da interação com o outro. E é aí que geralmente a gente coloca eles pareado com os arbitrários, quando vai trabalhar, por exemplo, com crianças autistas. Né? Faz igual, muito bem, parabéns, faço cosquinha e entrego o arbitrário. Por que isso? Porque geralmente as crianças autistas, elas têm maior dificuldade com a socialização. Então, se eu começar com os sociais, ele não vai ser reforçador. É como se ele fosse um estímulo neutro para a criança autista. Ele é um estímulo neutro. Então, se eu colocar ele na hora da minha atividade, a criança não vai reagir, não vai estimular a criança, não vai motivar para que ela faça aquela atividade. Então, antes de eu colocar o social, eu tenho que colocar aquilo que motiva a criança, que no caso, geralmente é o brinquedo ou a comida, no caso, os arbitrários. Aí eu pareio os arbitrários com o social, aí eu faço o social deixar de ser um estímulo neutro para se tornar um reforçador. Eu faço a criança aprender a gostar de elogios, aprender a gostar de cócegas, aprender a gostar de carinhos, que geralmente ela não tem essa interação. E os generalizados, que são aqueles que nunca perdem, muito difícil deles perderem o valor reforçador. Né? Como eu falei antes, tem a motivação, que às vezes dá a saciação e às vezes é a privação. Nos reforçadores generalizados, essa saciação, ela não existe.
E o principal desse reforçador generalizado é o dinheiro, porque a gente sabe que geralmente a pessoa, quanto mais tem, mais quer. Então, geralmente, assim, quando a gente ganha dinheiro, a gente vai querendo ganhar mais, ou seja, não há uma associação de dinheiro. E também a economia de fichas, que é bem associada a esse dinheiro, é um tipo de dinheiro que a gente dá para as crianças. Se elas juntarem uma quantidade de fichas, elas podem ir para o parquinho, elas podem ganhar moeba, elas podem ganhar. Então, são fichinhas, dinheirinhos, que a gente ensina a criança a utilizar. E essas economias de fichas e esse dinheiro, eles não perdem seu poder reforçador. Quando a pessoa já aprendeu, já está condicionada de que aquilo, se eu ganhar uma certa quantidade de dinheiro, eu vou ganhar aquilo que eu quero. Né? Se eu ganho um dinheiro, eu posso comprar aquilo que eu quero. Por isso que eles são generalizados. Porque o dinheiro ou a economia de fichas, eles me fazem ganhar várias coisas, vários reforçadores que podem estar interligados. Com o dinheiro eu posso comprar o carro, com o dinheiro eu posso comprar comida, eu posso comprar o brinquedo. Então, devido a ele ter essa generalização, poder usar em vários lugares, ele acaba não perdendo esse poder reforçador. O que é a mesma coisa com a economia de fichas, que ela pode ser utilizada também em várias áreas. E é uma das estratégias que a gente utiliza para depois das tentativas discretas, né, depois que a criança já está aprendendo a diversos comportamentos, está fazendo aprendizagem, a gente começa a utilizar a economia de fichas para ir retirando aquele reforçador contínuo. Eu vou aumentando o número de tentativas, o número de atividades, para que a criança venha adquirir aquele reforçador que antes era imediato. Ou era a partir de um simples comportamento. E a criança faz a imitação ou faz um pareamento, eu entregava o reforçador. Com a economia de fichas, não. Ela tem que fazer uma quantidade certa, uma quantidade pré-definida, para ela conseguir aquele reforçador. E os naturais, que são, no caso, o que são os melhores reforçadores, que é aquele que decorre da própria tarefa. Então, se eu faço um quebra-cabeça, o meu reforçador é ver aquele quebra-cabeça montado. Né? Mês passado eu estava fazendo uns quadrinhos com pedrinhas. Então, uma atividade bem demorada, bem trabalhosa, mas que no final ele montado, aquelas pedrinhas montadas, é que me deram o meu reforçador. Eu gostei e já quero fazer de novo. Então, os reforçadores naturais são isso. É aquela minha tarefa, ela está me dando, ela mesma já é o reforçador. Ok? Há alguma dúvida sobre os tipos de reforçadores? Depois eu vou perguntar, hein? Vamos lá. Qual é uma outra situação que eu preciso também deixar pré-estabelecida? É aquele ambiente. Eu preciso ver qual é o ambiente que eu vou trabalhar com aquela criança. Né? O ambiente, ele precisa ser tranquilo, não ter distrações, precisa ser, por exemplo, uma sala em que não dê para eu ficar escutando o trânsito lá fora, as buzinas, ou não fique escutando toda hora pessoas passando de um lado para o outro. Eu tenho que ter um ambiente que seja, por exemplo, refrigerado, né? Mesmo que seja com a janela aberta. Se está com a janela aberta e bate um bom vento, ótimo. Se não, eu preciso botar uma sala refrigerada. Por quê? Para que a criança tenha a motivação, ou o adulto, não está escutando? O som está saindo direito? Sim. Tá. Acho que deve ser algum problema lá.
Deve ser algum problema com a Kelly. É Kelly, né? Tá, então o ambiente ele tem que ser tranquilo, e tem que ser um ambiente refrigerado e que não tenha tantas distrações. Que essas distrações? É um ambiente, por exemplo, que não tenha vários estímulos dentro da sala. Às vezes a gente vê, principalmente em escola, vários estímulos, tem várias coisas penduradas, tem o armário, tem brinquedos em cima, tem brinquedos embaixo, as mesas são tudo coloridas. Isso aí, para algumas crianças, não tem problema. Mas para outras, esses vários estímulos acabam distraindo. Distraindo muito. Por exemplo, uma criança que eu atendi, ela tinha uma fascinação por números e letras. Ok. Por números e letras. E eu deixava na minha parede, era bem colado assim do meu lado, um cartazinho que tinha as letras com o movimento das libras. Né? E aquilo chamava muita atenção dela. Eu pedia alguma coisa para ela, ela ficava olhando para aquelas letras e não conseguia fazer nenhuma atividade. Só quando eu tirava aquele cartazinho, aquelas letras de lá, é que ela conseguia prestar atenção lá na mesinha, lá na atividade. Às vezes eu utilizava aquele cartaz até como reforçador, que ela adorava ficar mexendo e olhando as letrinhas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso quando eu vou botar meu ambiente. Às vezes a gente quer decorar, colocar por conta das crianças. Na escola, principalmente, é mais colado. Aí a gente quer deixar aquilo um ambiente mais infantil. Só que dependendo da criança, isso não é tão favorável. Né? Às vezes, a sala em branco mesmo é melhor. Num dos consultórios que eu atendo, todos os meus brinquedos eles ficam dentro do armário. A sala inteira é toda branca. Só tem a mesa que eu uso com a criança, a minha mesa maior e o armário. E aí, logo de início, a criança não gosta tanto, mas quando ela abre o armário, que é a primeira coisa que eu peço para ela fazer, abrir o armário, aí ela vê todos os brinquedos lá. Aí ela já pega o brinquedo específico que ela gosta. Geralmente eu deixo elas pegarem até 3 brinquedos. Aí eu faço essa troca, os 3 principais brinquedos. O primeiro é para uma atividade mais difícil, o segundo mediano e o terceiro é o que eu utilizo logo de primeira. Geralmente, dependendo da criança. Às vezes, quando eu quero ensinar, por exemplo, mando, ela só pega um brinquedo, aí quando ela quer trocar, ela tem que me pedir. Aí ela já vai fazendo um mando com ela. Aí eu é que vou pegar no armário e trago para ela. Então, eu preciso ver essas distrações. A mesa também, como eu falei, tem a mesa com as crianças e tem a minha mesa que é maior. Ou seja, tem que ser uma mesa apropriada para a criança. Eu não posso usar uma mesa muito grande se a criança é bem pequenininha, que isso acaba prejudicando a visão dela prestar atenção naquela atividade, a coluna, principalmente se for uma mesa pequena para uma criança grande, né, acaba prejudicando essa coluna dela, o que acaba prejudicando na aprendizagem. A criança, criança ou adulto, eles têm que estar na hora em que a gente vai aprender, na hora da nossa aprendizagem, a gente precisa ter aquela postura. E a postura não é só a forma da gente se apresentar, porque a postura, ela acaba auxiliando nessa aprendizagem. Se eu fico com a minha coluna reta, a probabilidade de eu aprender ou de eu prestar atenção é muito maior do que se eu tivesse toda torta na cadeira, ou se eu tivesse de qualquer outro jeito. É claro que, por exemplo, eu gosto muito de sentar com a perna cruzadas no banco. Então, para mim fica mais fácil isso. Para algumas crianças já não, elas precisam estar com o pezinho perto do chão. E eu preciso estar nisso por quê? Isso, Gleides. Eu aprendi isso bastante com as minhas amigas terapeutas ocupacionais.
elas falaram bastante isso para mim. Olha, Paula, tem que manter, tem que deixar eles em postura reta, tem que bater isso, porque pode alterar no... Daí eu não sei o nome que dá. Pode alterar na coluna, que acaba dificultando, por exemplo, a escrita, né, a aprendizagem da escrita. Isso. E isso aí depende muito da criança. A gente precisa aprender, colocar o nosso ambiente de acordo com aquela criança, do que ela vai precisar. Né? Tem algumas crianças que têm dificuldade na locomoção, então eu preciso ter uma cadeira apropriada para ela, uma mesa apropriada. E uma apropriada também, por exemplo, se tem crianças que têm muita dificuldade para sentar e elas gostam de escapar. Então, eu preciso ter uma mesa que me ajude nisso, que não deixe que ela escape com tanta facilidade. E eu já tive crianças que eram já grandinhas e cadeiras, mesas pequenas, e que elas escorregavam, que pareciam uma cobrinha, que ia descendo na mesa e escapavam. Elas conseguiam escapar. Então, eu preciso ter aquela mesa que seja apropriada e que não deixe a criança escapar também. Geralmente eu peço para ela pedir, aí a gente já trabalha o mando com ela, né? Ela tem que pedir para sair. Então, se a criança quer sair, ela não simplesmente sai, ela tem que pedir para sair. E se a mesa é muito grande e dá para ela escapar, vai ser mais difícil de ensinar esse mando com ela, porque ela vai escapar, que é mais fácil escapar do que falar. E outras coisas que eu preciso ter também nesse meu ambiente são esses estímulos diversos, cores, letras, números. Embora estejam tudo dentro do armário, eu preciso ter esses estímulos diversos, no caso de eu precisar utilizar com aquela criança ou com as outras crianças. Brinquedos diversos. Por mais que uma criança ela goste de, por exemplo, da amoeba, ela pode gostar da moeba agora, mas eu preciso ter meus brinquedos reservas para o caso daquele dia ela não querer a moeba ou de ela enjoar da moeba, porque isso acontece. Às vezes a criança gosta bastante de carrinho, mas vai ter um dia que ela não vai querer mais o carrinho, ela vai querer um boneco. Então, eu preciso ter as minhas reservas. Porque no dia em que ela não quiser aquele brinquedo, eu tenho outro para colocar no lugar, para usar como reforçador. E nos programas do ABA, a gente precisa desse reforçador. Até porque isso, a preparação é muito importante. E saber quais os reforçadores que eu vou usar, os estímulos que eu tenho lá já preparados, é o melhor que eu posso fazer. É melhor para você, vai ser mais fácil. Isso mesmo. Sempre ter um recurso, mas ter aquilo na mão. Então, eu preciso deixar, antes de uma intervenção ABA, eu preciso deixar todos os meus estímulos organizados. Tem que ir até o Z, plano A, B, C, D e Z, porque às vezes até a falta de energia, às vezes também atrapalha. Eu já tive que trabalhar com falta de energia, abrir a janela e com a falta de energia a internet não pega, aí acaba atrapalhando tudo, tem que trocar tudo e tem que ter essa reserva trocada por causa de falhar. Né? Então, deixar tudo preparado, deixar tudo organizado. O estímulo de uma criança tem que estar em um lugar, o estímulo de outra criança em outro. É bom deixar tudo organizado antes. Porque se for tentar organizar na hora em que a criança já está na sala, aí, além de perder tempo, também é capaz de não pegar tudo. Porque a criança, se for uma criança, por exemplo, muito agitada, vocês ou vão ter que segurar a criança ou vão ter que pegar os estímulos. Porque eu já tive uma criança que, se eu deixasse ela sentada para pegar alguma outra coisa em outro lugar, a criança só faltava subir pelas paredes, de tão agitada que o menino era. Então a gente tem que deixar já tudo preparado. Ele, quando eu entrava na sala, já estava tudo, as coisas tudo do meu lado, que era só para eu colocar ele na mesinha e já ficar lá. E mesmo assim, o dele, eu ainda tinha que deixar ele se levantar às vezes, porque senão ele apresentava muitos inadequados. E aí já era aquele tempo, um pouco sentado, um pouco em pé, um pouco sentado, um pouco em pé, que aí já ajudava mais nas tarefas dessa criança.
Uma caixa escura pode ajudar. Tem alguns terapeutas que utilizam isso, que é até dar aquela motivação para a criança, que ela não está vendo o que é, então ela fica curiosa. Não sei se dá para fazer isso lá, mas às vezes a criança fica curiosa, aí conforme tu vai tirando, é como se fosse uma surpresa para ela. Aí acaba dando maior motivação. Que vai tirando um por um, e a cada vez que ela vai fazendo, a gente vai tirando uma coisa. É bem interessante fazer isso. E aí eu tenho a minha hierarquia de dicas. Na hora em que eu vou fazer a aprendizagem, que eu vou ensinar a criança, eu preciso ter em mente também isso. Eu preciso ter tudo preparado, né? Eu preciso antecipar tudo que a criança vai fazer, praticamente. Então, as ajudas também precisam ser esquematizadas. Então, a hierarquia de dica, ela consiste justamente em retirar as dicas da criança. Às vezes a criança ela fica muito dependente das ajudas. Já tive criança que eu estava ensinando o bater palma, a maioria das crianças, muitas delas fazem isso. Eu estou ensinando bater palmas, e aí, como eu costumo pegar no braço dela para fazer o movimento, elas já fazem colocar o braço aqui e esperam. Esperam eu tocar no braço para elas poderem fazer o movimento. Às vezes só eu fazer o movimento de pegar no braço dela, ela já está fazendo o bate-palmas. Mas se eu não fizer esse movimento, elas ficam paradas lá esperando a ajuda. Então, a hierarquia, ela ajuda isso, a eu ir retirando e ela não ficar viciada com a dica. Não ficar viciada com aquela ajuda física. Então, como é que eu vou retirando essa ajuda com ela? Eu tenho que já ir preparando. Tinha uma criança que a aplicadora, ela já estava um bom tempo com dando ajuda, que era até da imitação. Dando ajuda com a criança, e eu falava, não, vai tirando, tira gradualmente, né? Vai tirando, dando ajuda leve para a criança, porque ele já sabe fazer. Aí ela, mas ele não faz. Aí eu peguei, assim, sentei no lugar dela, sentei na mesa de frente para a criança, aí ela ficou me observando. Eu só fiz assim, tocar, eu só toquei, ela dava ajuda física total. A física total para ele fazer o movimento. No caso, eu só toquei na mão dele, toquei aqui no braço dele, e ele fez todo o movimento sozinho. Quase que ela não acreditou nisso, mas assim, a criança, ela espera ajuda. Às vezes ela já aprendeu o movimento, mas ela não faz por conta dessa dependência da ajuda. E aí ela começou a fazer somente com ajuda leve, até tirar toda a ajuda dele. Que aí ele passou do programa, a gente já está até na imitação fina com ele. Aí, com a hierarquia de dicas, eu tenho como objetivo justamente impedir que a criança erre e que se mantenha motivada. O que significa? Um dos principais métodos, estratégias do ABA, que a gente utiliza, é a aprendizagem sem erros. Porque se a criança não erra, ela não fica frustrada e não aparece os estímulos aversivos. Como a gente nós gostamos de trabalhar com o reforçador positivo, que é aquele reforçador que não aparece nenhum aversivo, eu tenho que fazer a criança aprender sem que os aversivos apareçam, para ela se sentir motivada. Não é só esse tipo, tem outros tipos também que a gente utiliza dos aversivos, que eu vou mostrar mais adiante, mas o objetivo principal é isso, é a criança não errar. E conforme a criança não vai errando, ela vai se sentindo mais motivada e a chance dela acertar é maior. Não sei se vocês já observaram, mas muitas das crianças, quando elas começam a errar ou elas erram uma vez, elas já começam a ficar frustradas e já não querem fazer. Tem uma que ela começa a fazer, desiste de tudo, aí eu tenho que dar ajuda para ela. Só quando ela vê que ela faz o movimento, eu faço, isso, você está quase acertando, ou é isso aí, mais um pouquinho. Aí ela já começa a se motivar mais e acaba acertando. Mas se eu digo para ela que está errado, aí a frustração vem e ela não faz o movimento direito. Então, o objetivo dessa hierarquia é que ela não erre.
Então, eu vou tirando a ajuda aos poucos e impedindo que ela erre. Um exemplo, se a criança está fazendo o pareamento, e eu, às vezes, só toco no braço dela. Aí eu faço só, se ela vai colocando no errado, eu só faço dar uma apertada assim, que ela já sabe que não é ali. Ela vai já no outro, que é o certo. E aí no certo eu não bato. Até que ela aprende que só que aquele movimento, por exemplo, no carrinho, é que é o certo e ela vai acertar. E aí eu tenho vários tipos de ajuda. No caso, o primeiro, é a ajuda física total, né? Aquela ajuda, eu pego a criança e faço ela fazer o movimento, pego a mão dela e faço ela colocar o igual no igual. Então, eu dou a dica total. Isso quando a criança não sabe ainda fazer aquele movimento. Eu tive uma criança que ela não sabe, os pais não, assim, ela era a única criança na casa, era um apartamento, então, e ela tinha também microcefalia e autismo. E assim, os pais faziam muitas vontades dela, então ela pegava os brinquedos, jogava no chão, brincava um pouquinho, depois deixava lá jogado. Aí ela pegava o brinquedo e deixava lá jogado. Então ela não tinha o repertório de guardar o brinquedo. Ela sempre pegava e deixava em qualquer canto. E aí, quando ela começou o atendimento comigo e os outros terapeutas, aí teve um terapeuta que pediu, que queria que ela guardasse. Aí tirou o reforçador dela, que era aquela bola de educação, de fisioterapia, né? Ela adorava aquela bola grande de fisioterapia. Tirou a bola dela, guardou em cima, onde ela não podia pegar, e pediu para ela guardar todos os brinquedos, que ela tinha jogado os brinquedos no chão. Ela passou a sessão inteirinha que ela não guardou. Ela simplesmente não guardou. Ela ficava olhando para ele e ficava querendo pegar a bola. E não fez. E aí, quando eu entrei, ela não pegou nenhum, não tinha pegado nenhum. E não ia pegar, estava chorando, porque queria a bola. Então, eu peguei a bola, nesse caso, quando eu vi o que tinha acontecido e tudo mais, peguei a bola, dei para ela brincar um pouquinho, ela bateu um pouquinho a bola, peguei a bola para mim. Minha vez. Aí pedi para ela, pega aquilo para tia. Aí apontei e mostrei para ela junto com ela. Botei o bracinho dela lá para pegar. Ela pegou, me entregou. Ela me entregou, eu coloquei em cima da prateleira e entreguei a bola para ela. E aí ela bateu mais um pouquinho, peguei de novo, minha vez. Pega aquele outro para tia. Ela foi, pegou, me deu e eu coloquei em cima da prateleira. Quando deu uma metade, assim, na hora que eu pedi minha vez e pedi para ela pegar, ela já pegou e botou direto na prateleira sem eu pedir. Eu não tinha falado nada. Na verdade, eu tinha falado para ela me dar. Mas ela pegou e já colocou direto na prateleira. E aí eu entreguei a bola. Quando foi na sessão seguinte, eu fiz a mesma coisa. Eu espalhei os brinquedos para ver como é que ela estava fazendo. Espalhei os brinquedos e peguei a bola, a mesma coisa. Bateu. Vamos guardar. Aí ela pegou um, colocou na prateleira e entreguei a bola. Pegou outro. Quando foi, eu acho que umas 3 sessões depois, ela já não precisava dessa bola, desse contínuo. Eu já peguei, minha vez, você quer a bola? Então guarde os brinquedos. Ela pegou, guardou todos os brinquedos e eu entreguei a bola e brincou com a bola no final. E isso depois eu mostrei para a mãe viu tudinho e eles começaram a usar em casa. Então, eu não posso supor que a criança já sabe alguma coisa, eu tenho que ver o que realmente ela sabe. Eu tenho que pegar e ensinando aos pouquinhos, e dividindo aquele comportamento aos pouquinhos e ir dando ajuda. Né? Tanto que, a primeira vez, eu dei a ajuda física total, eu peguei o bracinho dela, pega esse aqui, botei na minha mão e botei lá. Na outra, só apontei. Né? Que daí, no caso, é ajuda gestual, quando a gente só aponta ou só gesticula. Eu estou ensinando a criança a falar, o que é isso? Gato. Aí eu vou falar para ela. Eu dou dando a ajuda gestual.
A ajuda leve é quando eu dou aquela dica, só aquela tocada para que eu sei que ela faz o movimento. Então eu dou aquela tocada para ela terminar o movimento. E aí aos poucos eu vou tirando isso. E a sem ajuda, que é quando a criança emite o inadequado. Há outros tipos de ajuda também que eu vou já mostrar, que depende muito do programa em que eu estou fazendo com a criança. E depende muito da criança também. Ok? Há alguma dúvida sobre a hierarquia de dicas? Ok. Então, aqui são alguns dos programas que eu coloquei. Tá bom. Então, eu coloquei aqui que há a ajuda física. Geralmente a gente começa com a ajuda física, depois a gente vai para a ajuda leve, que é quando eu tiro a força daquela minha ajuda. Aí depois da ajuda leve, ou eu vou para o atraso, mais ajuda leve, que significa eu demoro um pouco para dar aquela ajuda. Né? A criança faz, deixa assim comigo e eu conto até 5, vamos dizer, mentalmente eu conto até 5 para poder dar aquela ajuda leve. O que isso faz? A criança ela demora mais a ter o reforçador. Então eu acabo motivando a criança a fazer um movimento sozinha para que ela possa ganhar mais rápido o motivador. Então às vezes eu começo com um atraso de 3 segundos, depois eu passo com um atraso de 5 segundos, 10 segundos, para que a criança fique motivada a fazer aquele movimento sozinho. E aí, depois do atraso tem a resposta dependente, que é quando ela faz sozinha. Quando não é isso, eu posso dar a ajuda gestual. Eu faço só o movimento, que é só aquele movimento gestual, que é para a criança olhar e já fazer o movimento. No caso da imitação, eu posso utilizar. Se eu quero dar uma ajuda usando a imitação, por exemplo, eu peço para a criança, levanta os braços, e a criança não faz o levanta os braços, ainda não faz independente. Então, eu posso dar a dica de imitação. Eu falo para ela, levanta os braços, aí faço o movimento para ela imitar. Aí depois, o que eu faço? Eu dou um atraso nessa imitação. Falo para ela, levanta os braços. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um movimento para ela. Então, eu atraso aquela minha ajuda até o momento que ela faz independente. Mesma coisa, dica de modelo vocal. Eu mostro para ela um gato. O que é isso? Aí, gato, e ela imita, dou a dica verbal para ela. Gato, e ela imita o meu som verbal. Ela fala gato também. Então, eu estou dando dica vocal, ou ecoico. Aí, depois dessa dica vocal, eu posso dar uma dica vocal parcial. Então, o que é isso? Gá. Aí ela vai, gato. Ela termina a palavra. Aí eu posso ir atraso mais a dica parcial. O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Gá. E ela faz o movimento gato até ir para o independente. Aí aqui, quando com as imagens, a mesma coisa. Aqui eu estou ensinando, por exemplo, a criança no intraverbal. Né? Quem apaga o fogo? Aí a criança tem que falar bombeiro. Eu só dou aquela dica com a imagem. Por exemplo, eu deixo uma imagem próxima e dou uma mostrada assim para ela. Aí ela fala bombeiro. Aí depois eu vou só para a dica verbal. Atraso da dica verbal e o independente. Então, depende muito do programa que eu estou fazendo. Às vezes, uma área, ela pode ser ajuda para outra. No caso da imitação, tem um programa que é próprio para imitação, mas eu posso usar a imitação como ajuda se eu tiver, por exemplo, num programa de ouvinte. Né? Se a criança precisa a fazer uma instrução, eu peço para ela levantar o braço, então eu posso usar a imitação como uma ajuda. A mesma coisa o contrário, às vezes a criança primeiro faz a instrução, mas não imita, e aí eu tenho que dar, eu dou primeiro a instrução verbal, eu falo para ela,
faz igual. E aí dou a dica, levanta os braços. E ela faz o movimento. E depois eu vou tirando essa ajuda verbal. Então, eu troquei, eu dei como ajuda o ouvinte, a área de ouvinte, numa ajuda para o programa de imitação. Entenderam? E assim a gente vai usando conforme os programas. Eu tenho que prestar bem atenção de quais são esses programas e como eu vou fazer essa ajuda. Tanto que na hora em que a gente vai fazer o programa, os programas das crianças, essa ajuda ela vai estar entre um dos tópicos. Quais são as ajudas que devem ser dadas à criança naquele tipo de programa? Assim como todos os tópicos da passo a passo, procedimento, quais os estímulos que eu vou utilizar, vem também a hierarquia de dicas, porque justamente cada programa pode ter uma hierarquia diferente. A gente geralmente utiliza esse aqui. Esse aqui é o que está na maioria, mas às vezes é necessário utilizar esses outros, dependendo do programa. E aí eu venho aquilo que eu lhe falei, né? Há várias estratégias para ensino. Então, a principal que a gente utiliza é a aprendizagem sem erro. Então, eu apresento a dica imediatamente após o comando, o que impossibilita a criança de errar. Então, às vezes, eu seguro no braço da criança e impeço ela de colocar o gato no lugar errado. Então, eu não preciso, na verdade, direcionar a criança para o gato, mas eu acabo impedindo ela de colocar nos outros. Eu meio que dou uma levantada e impeço ela de colocar, por exemplo, no cachorro. Entendeu? Então, a aprendizagem sem erro geralmente é a mais utilizada, mas não é a única. Tem a dica de estímulos, que consiste em destacar o estímulo questionado, mudando ou acrescentando algo que o diferencie, e ir esvanecendo esse destaque. O que isso significa? Esse geralmente a gente utiliza, por exemplo, se eu quero ensinar para a criança cada um dos estímulos. Eu quero ensinar a criança a ler as letras. Então, mas primeiro eu vou começar com a letra A. Aí eu posso colocar a letra A em destaque, boto ela grandona, né, letra A no grande assim, e os outros estímulos que vão estar do lado podem estar em branco, que aí ela vai estar lá única diferente. Eu vou perguntando para a criança, cadê a letra A? E ela vai na única que tem letra lá, a única que tem algum movimento lá. E depois eu vou colocando eu vou esvanecendo essa dica. O que isso significa? Eu vou, naqueles espaços em branco, eu vou colocando letras menores, por exemplo. Eu deixo o A lá destacado, e o E e o I, eles vão estar bem menorzinho. Então, e vou te pedindo só o A, até que a criança aprenda aquele A. E eu vou aumentando as outras letras aos poucos, até que elas fiquem na mesma cor, com a mesma fonte, com o mesmo número de tamanho, e elas ficam uma do lado da outra, e a criança consiga discriminar aquele A, estando ele no meio de outras letras. E aí, isso eu vou trocando para as outras. Agora eu vou ensinar o B, aí eu posso fazer esse mesmo movimento. Mas esse aí depende muito da criança. Se a criança for alguém bem rápida na aprendizagem, eu não preciso usar esse um por um. Às vezes a aprendizagem sem erro é até melhor. Eu boto todas no mesmo tamanho e vou ensinando a criança as letras ou as sílabas, as palavras, por exemplo, ou mesmo as cores. Às vezes eu coloco, por exemplo, uma cor bem viva, um amarelo bem vivo, se eu quero ensinar o amarelo, e as outras cores elas ficam mais apagadas. E aos poucos eu vou tornando as outras cores mais vivas, que é para ela ir discriminar aquele amarelo dentro das outras cores. Ok? E tem a dica não.
que é a técnica que possibilita que a criança erre pelo menos 2 vezes antes de lhe dar a dica. Esta dica não deve ser utilizada no ensino de habilidades novas. Se a criança está aprendendo, é um comportamento totalmente novo para ela, por exemplo, a criança não faz imitação ou ela não faz segmento de instrução, então eu não vou usar um não logo de início. Eu vou ensinar depois de um tempo. A criança já está aprendendo a imitação, já está aprendendo as letras, e aí eu já vou mostrando para ela, eu posso mostrar para ela vários e perguntar, cadê a letra A? Aí ela erra a primeira. Cadê a letra A? Ela erra a segunda. Na terceira, eu já dou a dica para ela. Eu posso dar a dica gestual. Geralmente é gestual que eu gosto de usar. É gestual ou a física. Então, na terceira tentativa, eu dou a dica para ela. Mas aí eu já deixo que ela erre pelo menos 2 vezes. Que é o que geralmente, uma das crianças, elas na verdade, elas acabam errando de propósito. Elas erram, mas já pensando naquele certo. Eu já tive muitas das crianças que fazem assim. Eu tenho várias cores, eu peço para ela o amarelo. Ela vai, pega o vermelho, fala, não. Azul, não. Verde, não. Sim. Aí ela pega o amarelo e me mostra, sim. Ela já sabe qual é, mas ela gosta desse movimento, que é para brincar contigo. Então, às vezes, dependendo da criança, eu acabo deixando ela fazer isso. A outras crianças, não. Ela já tem que me dar a resposta, que aí eu já tiro essa dica não. Mas essa dica não, geralmente, não é em caso dessas crianças que fazem, porque gostam na verdade, elas gostam da nossa expressão, muitas vezes, algumas. Gostam da nossa expressão, não é essa. Elas gostam de ver isso. Algumas. Né? Só que esse do não é mais ou menos para eu dar aquela dica aquela oportunidade para a criança também de errar, de trabalhar a frustração dela. Ó, não é esse. Cadê o gato? Isso, achou o gato, muito bem. Elas gostam, tem algumas crianças que gostam já disso, eu errei na primeira e na segunda eu acertei, muito legal. Então eu preciso prestar bem atenção com quem eu vou usar isso. Ó, a dica do não, ela também é muito utilizada, por exemplo, se eu vou ensinar a parte verbal, que é mais difícil para impedir que a criança erre. Eu quero que a criança fale A e ela fala meio que praticamente impossível de eu fechar a boca da criança ou impedir ela de falar o é. Então eu dou a dica. Né? Eu uso, na verdade, a dica não. Não é essa. Fale A. Aí ela errou 3 vezes, eu faço um movimento A e dou o reforçador, ou ela fica sem o reforçador. Se é um programa em que eu não consigo dar a dica. Né? Aí a criança acaba ficando sem reforçador e eu peço de novo. Ok? Estão entendendo? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, quais são os tipos de ensino que a gente tem hoje no ABA? É o ensino de tentativas discretas e o ensino incidental ou natural. O que seria esse ensino de tentativas discretas? É justamente aquele ensino, o formal, onde há um ambiente estruturado, com instruções simples e com destaque para as propriedades essenciais ao cumprimento da tarefa. Ou seja, eu tenho todo o meu ambiente todo estruturado. A mesinha está ali no lugar dela, os meus estímulos estão aqui do meu lado, o reforçador está na minha mão, então está tudo organizado. As instruções que eu dou para a criança são simples, faz igual, coloca no igual, faz isso. Geralmente são instruções com frases simples e pequenas. Então, a tentativa discreta é esse, são instruções, são tudo estruturado, tudo eu deixei estruturado,
para aquela atividade. Já no ensino incidental natural, o ambiente ele não é estruturado, ou pelo menos não totalmente. E ele não é totalmente planejado. Então, eu tento aproveitar aquele ambiente da criança. Se a criança está na casa dela, eu aproveito aquele ambiente para fazer a minha intervenção. E aproveito a preferência da criança. No caso, é a criança que vai me dizer o que a gente vai fazer. Só que, é claro, eu meio que dou uma estruturada aí. Eu já sei, por exemplo, o que tem no quarto da criança. E eu posso ir lá e deixar alguns estímulos em vista da criança, já para estimular que ela comece a interação. Ou aí eu vou levar ela no mercadinho para ela vai comprar alguma coisa. E aí ela que vai começar esse processo de intervenção. É a criança que vai dizer, tia, vamos brincar de bola. Tia, vamos fazer isso. É ela que tem que começar o movimento. Enquanto que no ensino de tentativas discretas, sou eu que começo. É eu que falo para ela, ó, fulana, faz isso, faz aquilo. E dou o reforçador. E aí, no incidental, natural, esse reforçador, ele já é o reforçador natural. Aquele que, na atividade, a criança, com a própria atividade, a criança já se sente motivada. Ok? Vamos dar só uma recapitulada aqui, que já teve vários conceitos que eu dei. Então, vamos ver aqui. Os tipos de reforçadores. Rafaela teria que ver, na verdade, aí teria que fazer uma análise funcional para saber justamente qual é o motivo desses gritos repetidos. Né? Por que ela está gritando repetidas vezes? É chamar atenção? Ela quer algum brinquedo? É algum horário específico? É algum som que está fazendo ela gritar? Então, eu tenho que saber qual é o motivo para eu poder mudar esse comportamento. Pode ser uma autorregulação, isso. Também. Por isso que eu preciso fazer uma análise funcional dela, né, para saber se é uma fuga, se é uma autorregulação, se é algo sensorial, se é algum barulho que ela está escutando e você não tá percebendo que possa estar alterando isso. Então, eu preciso ver o que está motivando aquele comportamento, para eu poder fazer as intervenções em si. Por exemplo, se for uma estereotipia, como o Espaço Integral botou, se for uma estereotipia, um exemplo, se ela está fazendo isso por estereotipia, eu posso tentar bloquear esse comportamento e direcionar para algum outro movimento. Antes que ela faça o grito, fulana, vamos para cá. Né? Fulana, faz isso. Fulana, vamos cantar o ABC. Eu uso um comportamento alternativo para aquele movimento. No caso, ela ia gritar, mas eu pedi para ela falar, eu pedi para ela cantar. Então, eu já estou bloqueando aquele grito com a fala. Ou eu estou bloqueando aquele grito, levando ela para algum outro lugar. Se for estereotipia. Se for uma autorregulação, eu tenho que saber o que está desregulando. O que está fazendo ela se desorganizar. É algum barulho, aí posso ver os fones, é algum cheiro, aí eu tenho que ver se tem alguma coisa que está... O que está motivando aquela desregulação? É a fuga de atividade. Vamos dizer que é a fuga da terapia. O que eu posso fazer para uma fuga de terapia? Uma fuga da atividade. A criança está gritando porque ela quer fugir da atividade? Ela tem que terminar a atividade. Ela termina a atividade mesmo gritando.
Hoje mesmo eu estava atendendo uma criança que a mãe falou, ele gritou bastante. Eu falei para ele gritou mesmo. Mas ele fez muitos independentes. Ele gritando estava fazendo tudo sozinho. Então, ele tem que continuar. Eu também já atendi esse que pedia para fazer xixi para fugir da atividade. Mas aí, se ele está em fuga de atividade, eu continuo, mesmo com grito, continuo com ele fazendo a atividade. E aí, ele terminou a atividade, eu, por exemplo, posso soltar ou dar um reforçador de alta magnitude, para justamente motivar a criança à atividade, ao invés do grito. Agora, essa do xixi, se a criança, se sabe qual é o horário dela do banheiro, por exemplo, eu posso estabelecer para ela que ela vai para o banheiro de 30 em 30 minutos. Então, ele não tem que me pedir para ir no banheiro, eu já levo ele de 30 em 30 minutos, o celular toca. Aí, vamos no banheiro. Então, se ele vai me pedir para fazer xixi, ele já não vai, ainda não deu o horário. Aí ele volta para a atividade. Geralmente, dessa criança que eu atendi, que ela pedia para fazer xixi, a mãe sempre, antes da terapia, levava no banheiro, e quando terminava a terapia, ela lavava de novo. Então, durante a terapia, ele não podia fazer. Que na primeira vez que eu atendi ele, que ele me pediu para fazer xixi, eu levei ele no banheiro. Mas nessa que eu levei ele no banheiro, ele deu uma correira que correu direto para a recepção, para ir lá com a mãe. Foi muito rápido. Aí nunca mais eu deixei ele sair da sala. Aí a mãe sempre tinha que antes e depois da sessão levar no banheiro. Eita, que saiu. Então, vamos ver lá. Bora responder aí. Eu vou fazer algumas perguntas e vamos ver se está tudo certo. Né? Quais são os tipos de reforçadores que a gente viu hoje? Vamos ver se lembram. É o tempo que eu bebo água. Vamos lá, tipo de reforçadores aí. Isso. Tá, a comida, os tecnológicos e os brinquedos, eles são reforçadores arbitrários, né? Que no caso são aqueles reforçadores que não tem nada a ver com a tarefa. Então, a criança está fazendo imitação, está fazendo um ouvinte e eu dou o celular para ela, eu dou o carrinho, e quando ela acerta aquela atividade ou quando eu dou ajuda com ela. O ambiente, ele não é um tipo de reforçador, ele é o motivador para ajudar naquele meu ensino. Os reforçadores são os arbitrários, os generalizados, que é o dinheiro, né? Lembre sempre do dinheiro, é o dinheiro e as economias de fichas. Então, eles não perdem seu poder reforçador, por isso que há muita gente gananciosa, né? Então, sempre quero mais dinheiro. O social, que é aquele que a gente ensina os elogios, muito bem, que legal, maravilhoso, um parabéns, a gente vai trocando, porque senão ela aprende também os elogios. As cócegas, geralmente eu gosto de ensinar, tipo, seu mindinho, seu vizinho, maior de todos, aí o rato faz cosquinha.
Então, isso tudo são reforçadores sociais. E o reforçador natural, que é aquele que tem a ver com a tarefa. Eu monto um quebra-cabeça, porque montar aquele quebra-cabeça, ver ele todo montado, aquilo já é motivador para a minha atividade. Né? Eu vou fazer comida, o meu reforçador é ter a comida pronta, os outros gostarem da minha comida, eu gostar da minha comida. Então, o reforçador, ele tem a ver com aquela tarefa que eu estou fazendo. Eu vou ensinar a criança a utilizar o dinheiro aí no mercadinho. Então, para ela, o reforçador vai ser adquirir aquilo que ela conseguiu com o dinheiro lá no mercadinho. Ela pegou o biscoito que ela quis e deu o dinheiro para o caixa. E aí ela ganhou o biscoito dela. E aí o reforçador dela foi aquele reforçador natural. Ok? O reforçador natural é o que é o nosso objetivo. O objetivo de atendimento é chegar ao reforço natural, que é o reforço que a criança tem a partir da própria atividade. A criança gostar de fazer aquilo que ela está fazendo. Mas para que isso chegue, eu tenho que usar as tentativas discretas, eu tenho que usar os arbitrários. Eu tenho que, como muitos pais falam, eu tenho que comprar minha criança. Né? Eu tenho que fazer essa troca. Até porque tudo que nós fazemos é por meio de reforçadores. Se eu mantenho um comportamento, se eu continuo a trabalhar, se eu continuo a ir por tal caminho, se eu continuo a pegar tal ônibus, é porque eu estou sendo reforçada a fazer aquilo. Eu não faço aquilo pelo simples prazer de fazer. Até porque o simples prazer de fazer já é um reforçador. Então, tudo que eu faço é reforçador. Para as crianças também tem que ser. Só que elas não aprendem assim, eu vou nascer e vou aprender a usar o reforçador natural. Vou ter o simples prazer de fazer uma conta de matemática. Não é assim, eu tenho que utilizar dos arbitrários, eu tenho que utilizar do social, do generalizado, para que ela aprenda a gostar daquilo. Aprenda a fazer aquela conta porque ela quer fazer a conta. Embora para mim seja muito mais difícil gostar de matemática, né? Mas tem gente que gosta. E outros tipos, por exemplo, qual é a principal diferença entre a tentativa discreta e o ensino incidental? Aí aqui eu trouxe um vídeo, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas bora ver. Esse vídeo agora é para a gente explicar um pouquinho das diferenças de cada um. Ambos os tipos de ensino, tanto o ensino formal, eles são fundamentais dentro de uma proposta de terapia A. O que vai determinar se a criança vai fazer mais ou mais ensino? A avaliação. Então, dentro da avaliação, os instrumentos da avaliação, do qual a criança passa Não. a terapia, vai dizer qual porcentagem da terapia vai se dividir em cada um desses ambientes. Normalmente, é bem comum que a criança comece a terapia com o ensino mais formal e passe gradativamente para o ensino no ambiente natural. As vantagens do uso do ensino formal, do TTT, que é o treino de tentativa discreta, é o alto número de tentativas, então, as oportunidades que a criança vai ter para praticar a habilidade. Ele é fácil de ser implementado, é uma boa maneira de ensinar várias habilidades de naturezas diferentes. Também, por exemplo, quando você precisa fazer o ensino em sala de aula, é mais fácil fazer o ensino formal. Ele pode ser usado em grupos, proporciona, assim, uma interação entre pares, então tem muita gente que acha que o ensino formal tem que ser só com a criança e o terapeuta, não, ele pode ser usado em grupo. A resposta-alvo está sempre claramente identificada, a consequência é fácil de ser dada de forma imediata, o registro é preciso, é fácil de ser observado o progresso do paciente e ajuda a estabelecer comportamentos que são muito importantes no
aprendizado mais formal, né, habilidades acadêmicas, por exemplo. Quais seriam, então, as desvantagens desse tipo de ensino mais formal? O primeiro é que ele requer um treino de generalização das habilidades. E como ele é um treino formal, depois é importante que essas habilidades se generalizem no dia a dia da criança. Ele pode também evocar um pouco no começo comportamentos disruptivos, porque ele requer várias respostas da criança e tendo em vista que muitas vezes ela está começando uma terapia, isso às vezes é bastante difícil para ela, então depende da habilidade do terapeuta. E também uma outra desvantagem seria o fato de que os materiais utilizados nesse tipo de ensino não seriam tão familiares para a criança. Mas isso é um aspecto que daí vai depender da criatividade do terapeuta, do supervisor, e fazer uma adaptação para que isso faça mais parte do dia a dia da criança, para que utilize objetos e figuras, enfim, que sejam mais familiares para ela. Então, o que é importante ficar claro? O DTT ele pode acontecer em qualquer lugar, não é só na mesinha, não é só num ambiente específico. Tá? Ele pode acontecer dentro de um grupo, por exemplo. Então, também não precisa ser só o terapeuta e a criança. Pode ser o terapeuta com mais de uma criança ou mais de um terapeuta, enfim. Não é isso que caracteriza o DTT. O DTT não é sinônimo de aba. Dentro de aba a gente usa o DTT, a gente usa o ensino naturalístico também. E, por fim, é importante a gente lembrar que ele não precisa necessariamente incluir um treino de tentativa da mesma habilidade. Você pode fazer um treino sucessivo, ser um treino de TTT, mas ser em habilidades algo diferentes. O ensino naturalístico, então, que seria uma outra modalidade de ensino na terapia ABA, ela inclui diferentes nomes, né, diferentes propostas. Tem gente que chama de treino de mutação recíproca, ou ensino incidental, ou treino pivotal. O importante é saber que todos eles são modalidades de ensino naturalístico. O que caracteriza, então, essencialmente esse tipo de ensino? Ele é sempre, lógico, baseado nos princípios de ABA, só que é um pouco diferente porque o terapeuta, ele está preocupado com o interesse inicial da criança, de uma operação motivadora da criança. A terapia ABA... Não deu para escutar? Tá. Ela bota, basicamente, a diferença entre os dois. Deixa eu botar lá. Botar aqui. A diferença entre a tentativa discreta e o ensino natural, que seria basicamente assim. Vocês provavelmente vão ter mais para frente uma disciplina só para diferenciar os dois, mas vou só dar um resumo sobre esses dois tipos de ensino, que eles são tão importantes no ABA. Eu não posso dizer que uma criança ela pode só ficar no natural ou só no DTT. Porque ele está ligado ao outro. Como eu falei para vocês, o natural é o que a gente objetiva alcançar. Então, eu não posso simplesmente querer que uma criança vá para o ensino naturalístico, sendo que ela não tem repertórios para isso. Eu tenho que primeiro fazer essa criança passar pelo TTT, né, que é o ensino formal, para ela criar repertórios para ir para o ensino natural. E o TTT, ele está muito ligado justamente a essa estrutura. Ele é simples e ele é preciso. Então, tudo nele eu vou registrar. Tudo vai estar registrado, eu vou conseguir fazer um gráfico em cima, eu consigo ter uma maior visualização da progressão da criança. A cada sessão, a cada atendimento, ela vai ter uma folha de registro, e aquela folha de registro pode ir para o computador, e aí eu vou formando o gráfico a cada sessão, né? E aí eu vejo como é que está indo o andamento dela, se ela está aprendendo ou não. A criança está permanecendo a mesma coisa durante várias tentativas. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Pelo DTT, eu consigo visualizar isso mais fácil. Eu consigo visualizar e já conseguir fazer essas mudanças, né? Ou tentar fazer essas mudanças para que a criança aprenda no formato dela. Eu preciso também pensar muito nisso, no como a criança vai aprender, né? Geralmente, por exemplo, eu gosto de ensinar imitação, simplesmente faz igual, e a criança vai e imita, e eu dou aquelas dicas
na hierarquia de dica. Mas em uma criança específico, ele já estava várias sessões na mesma coisa, não aumentava, não estava aprendendo. Aí, no caso dele, ele tinha maior dificuldade em receber instruções. Ele não gostava de receber instruções e era bastante resistente. Então, eu tive que colocar ele de frente para o espelho e eu fazia o movimento, ele fazia o movimento com as minhas mãos, como se ele estivesse mandando, né? Como se ele estivesse fazendo o movimento. Então, eu primeiro fazia, depois ele fazia o movimento com as minhas mãos e depois ele fazia com as mãos dele. E aí, a partir dessa utilização do espelho, é que ele começou a avançar, ele começou a ter essa aprendizagem. Então, eu vou conseguir ter essa visualização melhor no DTT. Eu consigo ver se ele está melhorando ou não. Assim como a criança está diminuindo, ele já fazia isso, eu consigo ver se ele diminuiu. E no TTT, eu posso, assim, se, por exemplo, um dia o aplicador da criança faltar, um outro pode assumir no lugar, porque ele vai ter as mesmas folhas, com o mesmo programa, que vai estar tudo escrito lá, o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Né? Então, vai estar tudo simples, já vai estar tudo mastigado, vamos dizer assim, e o aplicador vai lá. É lógico que não vai ser do mesmo jeito, por conta da interação com a criança, mas ele consegue utilizar das mesmas tentativas, dos mesmos comandos com a criança vai entender, se ela já estiver nesse processo de aprendizagem. E enquanto que no ensino natural ou naturalístico, isso já é mais difícil de se visualizar, porque justamente é a criança que vai chamar aquele processo. Né? Então, aquele ambiente ele não vai ser não vai ter esse registro tão conciso, tão forte, e não vai ser tão repetitivo. Enquanto que nas tentativas discretas eu faço várias tentativas, né, ele tem que fazer várias vezes bater palmas, no ensino incidental não. Às vezes ele só faz uma vez, só faz duas. Tem a repetição, mas não é tanta quanto a do TTT. Mesma coisa, o natural, ele tem a estruturação, uma semi-estruturação, ele tem um certo planejamento, mas no TTT ele é bem mais planejado, ele é tudo planejado, eu planejo tudo que eu vou utilizar, eu planejo qual reforçador, eu planejo quais estímulos, enquanto que no natural não, geralmente não, eu deixo alguns para ver qual é que a criança vai interagir, mas eu não tenho a certeza, por exemplo, que ela vai usar a bola naquele dia, ela pode usar algum outro brinquedo. Enquanto que no TTT não, eu tô com a bola ali, ele vai usar a bola. A não ser que aconteça alguma coisa, eu tenho um outro reserva. Ok? E lá, não sei se vocês perceberam que ela colocou vários nomes do ensino incidental, o ensino naturalístico. Tem dois lá, que é o modelo Denver e o treino pivotal. Eles estão dentro do naturalístico, mas eu não posso dizer que é o ensino naturalístico, porque eles são métodos patenteados, são métodos específicos. Existe o método Denver e existe o treino pivotal, que para utilizar eu tenho que ter o curso. Né? Então, o ensino incidental não, faz parte do ABA. Se eu disser que eu sou especialista em ABA, então eu sou especialista tanto na utilização do TTT quanto do ensino incidental, porque todos estão juntos, vêm da mesma linha. Mas eu não posso dizer, por exemplo, não posso dizer que eu utilizo o método Denver, porque eu não tenho o curso do método Denver, que eu preciso ter. Então, eu não posso, por exemplo, ministrar cursos e aulas porque eu não fiz esse curso. Mas eu posso dar um curso de ensino incidental por ser da análise do comportamento, por ser analista do comportamento. Entenderam? Ok. Nossa.
Então, há alguma dúvida aqui, porque a gente vai começar agora com novos conceitos, uns conceitos mais específicos. E vocês entenderam todos os conceitos? Há alguma dúvida ou querem algum exemplo sobre algum específico? Por exemplo, o TTT e o ensino incidental. Tem alguma dúvida sobre isso ou alguma pergunta a mais? Não? Então tá. Tá bom, então. Então vamos lá para as técnicas e estratégias de ensino. O que isso significa? Como é que eu vou ensinar a criança a emitir tais comportamentos? Né? Os comportamentos que eu quero que a criança imita. Por exemplo, como é que eu vou ensinar a criança a vestir uma roupa? Ou a aprender a falar, ou aprender a escrever. No ABA, a gente geralmente, o ABA em si, a gente divide, na verdade, o comportamento em vários pequenos pedacinhos, principalmente no TTT. Eu divido, por exemplo, o comportamento de seguir instruções. Geralmente, se eu quero ensinar a criança a seguir instruções, eu começo com a imitação. Ou se eu quero ensinar a criança, eu primeiro tenho que ensinar a imitação grossa, eu vou para ensinar a imitação fina, aí eu ensino o ecoico, aí eu vou dividindo esse comportamento até que a criança aprenda a falar palavras simples, por exemplo. Ou eu quero que a criança aprenda a falar frases. Então, eu passo por todo esse processo, começo a ensinar tato simples, começo a ensinar tato composto, aí eu vou ensinando a criança a utilizar verbo e substantivo, substantivo, verbo, aí no nível 3, verbo, substantivo, subjetivo, advérbio, adjetivo. Então, eu vou ensinando pedacinho por pedacinho a criança, aquele comportamento objetivo. E esse pedacinho por pedacinho é o que a gente chama de modelagem. Eu vou modelando aquele comportamento. Então, eu quero alcançar uma resposta final, no caso, eu quero que a criança aprenda a se vestir. Ela tem que vestir toda a roupinha dela. Então, a minha resposta final é vestir toda a roupa. Mas, para chegar nessa resposta final, eu tenho que ir quebrando em vários pedacinhos e começar com uma resposta inicial, que seria, nesse caso, a TO poderia até falar melhor do que eu nessa parte. Mas, nesse caso, a gente divide em que eu posso ensinar a criança primeiro vestir a vestir a calça. E isso de vestir a calça também vou dividir. Eu não vou pedir simplesmente que a criança bota os 2 pezinhos dentro e já vista a calça e fecha lá. Não, eu vou primeiro ensinar a criança a colocar os pés dentro da calça. Essa parte a criança tem que aprender. Colocar o pé dentro. Aí depois eu vou e faço todo o movimento para que ela se vista. Aí depois a criança aprendeu a colocar. Olha aí, melhor do que eu, né? Começou antes. Primeira coisa é descobrir qual é a lateralidade. Isso aí. Viu? Então, a gente divide em vários pedacinhos. Começar primeiro com a lateralidade. E depois a gente vai aumentando isso. A gente vai botando os outros até que a criança vista toda a roupa. Né? Ela vista a calça, vista a blusa e os sapatos. Então, na modelagem eu divido elas. Geralmente a gente utiliza, na aprendizagem, a gente utiliza a modelagem, que é muito mais fácil para as crianças. E por que o ABA ele é tão utilizado com a criança autista? É justamente por conta dessa dificuldade. As crianças autistas, elas têm maior dificuldade na aprendizagem desses comportamentos. Isso. E dividindo ela em pedacinhos e fazendo essa repetição, acaba ajudando, sendo mais fácil para o autista deles aprenderem.
né? Aquela dificuldade na função executiva, na atenção, memória, impulsividade. E aí acaba que eu preciso dividir em pedacinhos para que ela consiga absorver. Ela primeiro absorve um pedacinho, para depois ela ir absorvendo os outros. Eu não posso começar logo com, por exemplo, ensinando uma palavra para a criança. Eu primeiro tenho que ensinar a criança o traçado. Um exemplo. Aplique e reforça. Isso mesmo. É sempre reforçando, aplicando e reforçando. É sempre tendo aquele reforçador do teu lado. Justamente porque a gente não trabalha com aversivos, a gente trabalha com reforçadores. Embora, assim, de vez em quando, dá para aparecer um aversivo aqui, porque a gente precisa diminuir o comportamentos inadequados, por exemplo. Mas, no geral, eu preciso trabalhar com os reforçadores, que é aquele que me dá a motivação. A criança, ela se sente mais motivada do que se eu utilizasse, por exemplo, aversivo. Eu começasse a punir os comportamentos da criança. O que geralmente a gente vê na sociedade como algo que é muito utilizado. Eu prefiro punir aquele comportamento do que reforçar. Tanto que geralmente a gente vê o quê? Quando alguém faz algo inadequado, eu começo a recriminar, eu começo a criticar, eu começo a falar mal. E aí uma pessoa vai e faz algo que é muito legal. E o que a gente geralmente fala quando a pessoa faz algo que é bacana, que ela fez direito? Geralmente a gente escuta falar o quê? Não fez mais do que sua obrigação. Todo mundo deveria fazer isso. E a gente começa a falar isso como se fosse algo normal. Quando, na verdade, em vez de, quando ele fizer algo inadequado, eu tirar essa atenção e ele fizer algo que seja adequado, eu dizer para ele, olha, muito bem, você fez isso, que legal, vamos botar no jornal, a pessoa ajudou a outra. Não ganha tanta audiência, mas era o que deveria ser feito, né? Porque eu preciso reforçar, a pessoa precisa entender que aquele comportamento ele é bom e eu preciso dar valor. Geralmente a gente dá valor quando é algo inadequado. Aí quando alguém comete um crime, aí já vem já vai aparecer em todas as capas de revistas, né? Ou seja, eu dou maior valor no aversivo do que no reforçador. Mas voltando aqui, então na aprendizagem eu tenho que dividir esses comportamentos em pedacinhos, na modelagem. E aí aqui, como já falaram, no vestir de roupa, a dominância lateral. Se eu quero ensinar a criança a escrever, qual comportamento eu teria que começar? Se eu quero ensinar a criança a escrever, por onde eu tenho que começar? Aqui, no final, a minha resposta final é a criança saber escrever. Por onde eu tenho que começar? Vamos dizer que a criança não pega no lápis. Uhum. Trabalhar a apreensão, coordenação motora fina, comportamento de pinça. Isso. Normalmente a gente tem que começar justamente com os pequeninos. Trabalhar
a coordenação motora fina. Ou seja, eu não trabalho nem, eu não começo nem com lápis. Eu começo primeiro aqui, a trabalhar, por exemplo, a pinça, trabalhar a imitação motora fina, os dedos, de fazer isso. Alinhavos. Isso. Então, se eu quero que a criança escreva, então eu primeiro começo com, por exemplo, a coordenação motora fina, antes mesmo do lápis. Pode abrir. Pode sim, fica à vontade. Professora, eu como terapeuta ocupacional, eu gosto de verificar a criança, se ela permanece mais tempo estática, dinâmica, ou se ela prefere, se dá para mim começar a trabalhar com ela sentada ou em pé. Aí, isso é para trabalhar a escrita, tá? Depois, eu vejo que ela dá para me sentar e começar a trabalhar a escrita. Dependendo da faixa etária, lá na clínica, que é na Espaço Integrar, que eu trabalho com a Poliana, a gente tem vários tipos de lápis. Do bebê, aquele grossão, até os mais finos. Eu verifico qual o melhor para aquela faixa etária. E nesse tempo, eu vou descobrindo a lateralidade, ver qual é a dominância lateral da criança. Se ela vai ser destra, se ela vai ser canhota. Aí eu ofereço visualmente e vejo qual que ela vai pegar, se é o com a mão direita ou com a mão esquerda. A partir daí, eu coloco ela para escrever, porque para mim trabalhar a apreensão da criança, as pinças, eu tenho que saber se ela faz ou não. Se ela não faz uma boa pinça, a gente vai começar uma boa pega de lápis. Aí a gente vai ver por onde vai começar. Se começa fazendo as pinças com todos os dedos, com 2, 3 dedos. Não, pinça com 4 dedos, 3 dedos, 2 dedos. Aí depois disso, é que a gente vai organizando, verificar se ela vai pegar num lápis grosso ou fino, ou no pincel. Aí depois vamos ver se ela vai precisar de algum adaptador ou não. Tem várias dessas etapas. Sim. Até porque, por exemplo, a menina deram exemplo do alinhavo. A gente tem que ver se a criança tem um bom acompanhamento visual, porque pegar um alinhavo para colocar nos buraquinhos, a criança tem que ter um bom acompanhamento visual, tem que sentar, tem que ter uma boa coordenação. Eu faço isso como terapeuta ocupacional. Isso. Eu tenho que ver quais são esses pré-requisitos, o que a criança tem que ter para obter aquela resposta final. Ela tem que sentar, ela tem que ter coordenação motora fina, ela tem que ter, então ela alcançou esses pré-requisitos, aí sim eu vou poder ir para o lápis, né? Ou mesmo eu poder ir para o pincel, porque até mesmo o lápis, tem criança que eu tenho que trabalhar a força. Às vezes a gente dá o lápis para a criança e a criança, por mais que ela faça um movimento, não aparece nada no papel, porque ela não botou força. Isso mesmo, Neymar. É preciso ter esse multidisciplinar. Um outro exemplo, a fala. Se eu quero ensinar a criança a falar, tem fono aqui? Bora ver se tem fono. Aí. Então, para aprender a falar, o que eu preciso ter? Quais são os pré-requisitos? Se compreende, se ouve. Isso. Isso mesmo, logo de início.
Uhum. Emissões. Porque já chegou pais para mim, por exemplo, que a gente era uma equipe multidisciplinar. Então, todos trabalhamos, a criança, ela não era verbal quando ela chegou para a gente. E assim, cada um trabalhando a sua área, mas também com esse objetivo de iniciar a fala. Aí o pai já estava uns 2 anos a criança com a gente, aí ele estava começando realmente a emitir o status, né? A começar a verbalizar, mamãe, papai, já estava verbalizando tudo isso. E aí eles falando assim que eles não viam, não estavam vendo tanta progressão, como é? Essa evolução, não estava vendo evolução com a fono, porque a criança com 2 anos ainda não estava falando direito. Aí, só que isso acabou mexendo não só com a fono, mas com todas nós, né? Porque a gente trabalhava junto. Então, lá vai as 4 terapeutas explicar para ele esse processo da fala. Não é assim. Ele tá, desde o início, o objetivo dele era a fala. Então, a gente trabalhou coordenação motora, a gente trabalhou imitação, a gente trabalhou essa imitação dos sons, trabalhou o assoprar, o puxar. Então, todas estavam trabalhando, cada um sua parte, mas o objetivo final era a fala, junto com a fono. Então, ele, por não entender que a aprendizagem da fala demanda vários pré-requisitos, né, vários pré-requisitos, ele meio que falou assim, não, como ele não está falando do jeito que deveria falar para a idade, a fono não estava trabalhando. Basicamente falou isso. E a gente sabe que é um processo que é demorado. A fala é um dos comportamentos mais complexos que a gente tem. A fala, a escrita. Então, a gente precisa ter... muitos não compreendem. Muitos mesmo não compreendem isso. Que precisa ter esses pré-requisitos. Mesma coisa, eles falam do ABA. Mas é só isso que faz, ele vai só fazer igual, colocar no igual, mas isso aqui é fácil. Só que não está vendo que esse igual vai ajudar lá na fala depois. Né? A ele identificar as diversas formas, as diversas cadeiras, vai ajudar na fala, vai ajudar em várias formas. Só que como a gente divide em pequeninos comportamentos, ele acaba não vendo esse global. Ele só vê aquele comportamento em específico. Né? A criança tem que colocar o botãozinho lá no quadrinho, fazer para trabalhar a pinça. Isso aqui é básico, isso aqui é fácil, ele sabe fazer. Mas não tem que fazer em um tempo certo, ele tem que fazer numa precisão, tem que ter toda uma habilidade para aquilo, para poder ter aquela evolução da criança. Isso é um dos principais mesmo. Muitas crianças autistas têm muita dificuldade na fala. Mesmo aqueles que têm a verbalização. Né? Às vezes, muitos têm. Hoje eu estava atendendo um que ele tem vários tatos, ele emite vários mandos, mas são mandos muito, muito simples. Ele só fala carrinho, caminhão, e frases maiores, até mesmo frases somente com verbos, já são mais difíceis para ele. E ele tem a verbalização já há um bom tempo. Isso. A quantidade de horas também é bem importante. Por isso que muitas vezes a gente coloca que o ABA, ele na verdade deveria ser 40 horas semanais. Só que 40 horas semanais contando com a escola. E na verdade a escola também deveria
deveria estar dentro dessas terapias, ajudar nessa parte. Muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, a gente não vê tanto, né? Mas, então, o ABA ou as terapias acabam ficando mesmo só na casa e no consultório. É bem importante, é muito importante o AT. Até porque mesmo muitos pais acabam deixando, você vai fazer o ABA, eu quero a terapia ABA. Mas aí o pai acaba não sabendo o que é e acaba não levando para o cotidiano, para a vida deles. Sendo que os pais também têm que se utilizar. O AT é muito difícil de se colocar, principalmente na escola. Pelo menos a gente tem muita dificuldade, a não ser que seja o pai lá brigando, ou o pai pagando para o AT, tá? A escola em si é muito difícil de colocar. Eles botam muita dificuldade. Eu já fui em escola que eles falavam que a AT era a professora auxiliar. Né? Eles me falaram, não, essa pessoa é a AT da criança. Aí, quando eu fui para a sala, cadê a professora auxiliar? A AT era a professora auxiliar. Então, ela estava com duas tarefas ali. A bichinha estava que não sabia o que fazer. Uma hora tinha que ficar com a menina que eu estava atendendo, outra hora tinha que ficar com a turma. Pegar na escola é muito difícil. Eu não gosto de indicar a escola. Geralmente aqui, pelo menos aqui em Belém, eu indico mais as escolas municipais, que são as que pelo menos a maioria dos pais gostam e falam bem. Agora, em escola particular, alguns pais falam, algumas vezes, às vezes eles fazem algo legal, mas aí já tem, nem toda vez. Às vezes com outra criança não fazem a mesma coisa. E eu já vi disso, numa mesma escola, com uma criança eles agiam de um jeito e na outra já não era. Porque, por exemplo, essa criança, o pai colocou o AT. Né? Era a mesma escola, o pai pagou AT, eles tinham muito dinheiro, então a criança acabava tendo tudo. E a outra já não era bem assim. Ela queria que a escola desse a AT. E aí eu vi a maior dificuldade que essa escola tinha com isso. Então, era a mesma escola e dois mundos diferentes. Aí, outro aqui. Deixei passar alguém. A Graziele ampliou o vocabulário da criança, mas mesmo não falando, que ela compreende. Isso. Às vezes, só continuar conversando com a criança, às vezes, só mesmo tendo essa vivência, a criança já vai aprendendo essa fala. Né? Eu tive uma criança que ela bem novinha, ela chegou para mim, parecia muito autismo. Ela chegou para a gente assim, bem cruazinha, então não falava, tinha muitas birras, muitos inadequados, não olhava no olho, a gente olhou assim, era autismo. Mas, conforme a gente foi acontecendo as terapias, foi avaliando, observamos que não era isso. Ela não estava sendo estimulada. Então, os pais não exigiam que ela falasse, por exemplo. Ela, quando queria alguma coisa, bastava ela chorar e ela conseguia aquilo que ela queria. Né? Então, e não era só isso, ou até mesmo contato visual. Os pais também... na verdade, assim, essa criança, ela teve uma dificuldade na garganta, que ela teve que passar por cirurgia.
E por conta dessa dificuldade da garganta, os pais super protegeram. Aí tinham medo, de que ela ficasse doente de novo. Então acabavam não levando ela para os parquinhos, ela não saía para lugar nenhum. Aí na família não tinha crianças, e então ela só era ela e os pais. Aí ela acabou que muito mimada. Mas era aquela super proteção mesmo, que eles tinham com medo de que ela ficasse doente de novo. E foi assim, foi questão de um mês. E a gente ainda estava avaliando a criança ainda. E ela adquiriu a fala, ela aumentou o contato visual. Ela, na verdade, ela estava fazendo as crianças que já estavam um tempo com a gente, que realmente foram diagnosticadas com autismo, ela estava fazendo essas crianças interagirem. Né? Ela estava estimulando essas crianças a socializarem. Foi muito engraçado e a gente mostrou para a mãe, olha aqui, o que estava faltando mesmo era o estímulo. Era só, se colocasse ela num parquinho, ela seria a rainha da festa, seria a rainha do parquinho, que ela puxava todo mundo. E isso foi questões de semanas, que ela chegou, ela não queria nem entrar na sala. Para ver como basta uma estimulação, às vezes é só aquela estimulação com a criança. Um pouquinho daquela imitação, que aí ela vai adquirindo. Uhum. A terapia não, o terapeuta. Acham que a gente vai deixar o caso para lá. Geralmente a gente não deixa. Né? A gente gosta de colocar fogo mesmo, bota a criança para trabalhar. Geralmente eu falo para os pais, vocês estão subestimando a criança, não subestime a criança de vocês, ela sabe muita coisa. Aí, teve essa semana a mãe, foi semana passada, a mãe, ele não está fazendo, ele está aumentando as bias, ele está aumentando os inadequados. Aí só que ele, na terapia, na verdade ele estava melhorando. Ele melhorou muito, diminuiu bastante os inadequados. E a mãe falando que tinha aumentado. Só que o que tinha acontecido? Ela não, toda vez que ele queria alguma coisa, ele se jogava no chão com ela. Se jogava no chão, começava a chorar, e ela acabava e dava, né, aquilo que ele queria. Ou, se não fosse aquilo que ele queria, ela dava outra coisa que também fosse reforçador, né, que aí ele parava de chorar. Ou seja, ele não ia diminuir ele diminuiu comigo, que não reforçava esses comportamentos, que toda vez que ele fazia isso, ele tinha que voltar para a mesinha, ele tinha que ficar na mesinha, ele ficava sem a moeba dele, ele tinha que fazer alguma coisa, geralmente eu colocava alguma atividade para ele fazer, que aí ele fazia e ganhava o reforçador. Aí, com ela, não. Com ela, era só ele se jogar no chão que ela conseguia aquilo. E ainda tinha assim, que ela tentava conversar com ele, que ela me falou assim, eu tento conversar com ele. As crianças no modo geral, não só os autistas, mas as crianças no modo geral, elas não vão prestar atenção, e se eu ficar falando assim, fulaninha, não faz isso, tá vendo que a mamãe não gosta, não sei o quê, começa uma conversa longa com ela. Ela não vai prestar atenção. Adulto não presta atenção. Então, o que eu pedi para ela, seja bem direta com ele, né? Não faz isso, coloca isso, para. Na verdade, eu nem falei não faz isso, eu falei para ela falar, pare com isso, para. E geralmente ele escuta muito bem quando eu falo assim, pare, sente. E aí pronto, ele vai fazer ele vai prestar atenção naquilo que eu falo. E vai ganhar, ele vai, na verdade, conquistando. Porque, por exemplo, ele gosta bastante de mim. Porque ele sabe que eu tenho os reforçadores dele. E eu brinco com ele, faço cosquinha e tudo mais. Isso. Ele, na verdade, a criança, ela prefere, na verdade,
Não só a criança, mas todos nós. A gente prefere alguém que me diga assim, olha, Paula, se fizer isso, tu vai ganhar isso, me dá aquilo certeiro, e eu sei que eu vou conseguir aquilo, ou alguém que vai ficar me enrolando, vai me ficar conversando. Quando alguém vem querer conversar muito, assim, tagarelar muito, eu já mando, mano, o que tu queres? Me seja direta. Então, geralmente é assim, a gente quer ser direto. E geralmente as crianças, por exemplo, elas sabem. Eu sou uma assim, se eu digo uma coisa, eu faço. Se eu falo para ela, você não vai pegar a moeba, ela não vai pegar a moeba, nem que ela suba pelas paredes, ela não pega. Mas se eu falo para ela, olha, se você fizer isso, eu vou trazer um chocolate para você na próxima sessão. O chocolate vai estar na minha bolsa na próxima sessão. E ela sabe disso. E isso não só nas sessões. Isso eu levo para a minha vida inteira. Para a minha vida toda. Todos os meus sobrinhos, meus primos sabem disso. Primos, crianças, então, eles sabem que se eu falar alguma coisa, eu cumpro. Mas também eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu não posso cumprir qualquer coisa. Então, quando eu falo assim, eu vou tomar banho na praia com você, eles sabem que eu vou tomar banho na praia com eles. E é isso que a criança precisa, daquela certeza. Né? Ela precisa ter certeza daquilo, senão ela vai continuar com os inadequados, porque ela não tem certeza se realmente vão fazer. Por que no ABA, logo no início, a criança é bem resistente? Ela não gosta de, eu quero ter o... Isso mesmo, não mentir, porque eles estão acostumados com isso. Geralmente é isso que fazem para eles, mentir, né? Ou dizer que vão fazer alguma coisa, mas não fazem. E isso é que acaba, né? Que a criança perde a confiança. Agora eu perdi o fio da meada agora. Mas, assim, quando a gente trabalha com a criança, eu preciso ter essa certeza de que na hora em que eu for fazer alguma coisa, na hora em que eu vou falar alguma coisa... lembrei que eu estava falando. Tá, do ABA. Né? A criança ela tem muita resistência logo no início. Então, por quê? Ela está acostumada, geralmente, a maioria das crianças estão acostumadas se eu digo uma coisa, se eu quero alguma coisa, eles querem logo pegar. Porque se não der, eles não vão receber. Por exemplo, eu estou segurando o copo aqui, a criança quer um copo, ele não acredita que eu vou dar o copo para ele, se ele fizer algo. Ele não tem essa relação, porque provavelmente das outras vezes não deram. Já vi muito em escola, fazendo isso. Que a criança, quando está num dia bom, enche a coitada da criança de atividade. Ela faz de uma das crianças, ela fazia 10 atividades no dia, 12, 15, uma atrás da outra, porque a criança estava num dia bom. Num dia ruim, a criança não chegava a fazer nem 5. E aí eu perguntei para a professora qual é a maior frequência da criança, em dias bons ou dias ruins? Adivinha qual foi que ela falou? Os dias ruins. Na maioria das vezes, a criança não quer fazer atividade. Mas por quê? Porque no dia bom, ela faz um monte de atividade. Qual é a criança que vai querer fazer um monte de atividade? Então, se eu vejo que a criança está bem hoje, terminou tudo bom, terminou todo o programa, fez tudo direitinho, não coloca mais atividade para ela. Brinca com ela. Reforça aquilo. Olha, você terminou cedo. Muito bem, agora a gente vai brincar, agora a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Para estimular. Aí, já vi muito falar de, não, vou aproveitar que ela está num dia bom, vou colocar um monte. Não faça isso, porque aí você não vai estar estimulando, vai estar reforçando. Cadê a frequência? Porque aí os dias ruins, geralmente ela não fazia atividade. Ela se recusava a fazer as atividades, ela era grandona.
Então, pouquíssimos dias ela estava num dia bom, vamos dizer assim. E geralmente é porque tinha acontecido alguma coisa muito boa, ela tinha acabado de ganhar um presente, e geralmente era isso, que fazia ela estar num bom dia, o que era raro. Ok? Alguma dúvida? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Eu vou parar nas técnicas, para a gente continuar. Olha. Ah, era isso que estavas falando, Cleide. Isso aí eu já não sei. É com a Aline. Vou parar aqui, que aí a gente para nas técnicas e na próxima aula a gente continua dessa parte. Obrigada. Eu adoro falar de aba. Se for deixar falar de aba, eu passo o dia inteiro falando. Falar de aba de criança é comigo mesmo. Isso, daqui a 15 dias, eu acho que é dia 29, se eu não me engano. Obrigada. Mas é bom assim, a gente colocar no nosso dia a dia, ver a vivência mesmo. Eu tenho que trazer, e é bom assim, toda aula que vocês tiverem do ABA em específico, vocês tentarem colocar no dia a dia de vocês. E no dia a dia, não só nas terapias, mas no dia a dia mesmo de vocês. Quando eu estava começando a aprender o ABA, eu às vezes parava na minha sala, na sala daqui de casa, e via os meus irmãos, os meus pais, conforme eles iam se comportando, eu ia tentando ver, mas isso está sendo reforçado, isso está sendo punido, para a gente tentar colocar no nosso dia a dia a análise funcional. Hoje em dia, geralmente, os pais já estão falando comigo e eu estou aqui na minha cabeça só pensando nessa análise funcional. Não, mas ele está fazendo isso, então por isso, eu já vou perguntando para o pai. Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu depois? E eu vou fazendo a análise funcional já no automático. Porque às vezes o pai quer uma resposta na hora, assim, olha, meu filho fez isso, o que eu faço? Aí, mas o que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Qual foi a frequência? Aí eu já vou tentando explicar para ele na hora. Tá ok? Então foi um prazer. Eu espero vocês daqui a 15 dias para a gente continuar